Mas aí, Bom dia. já chegou, Emily tá aí, Stephanie. Bom dia, professor. Oi, gente, bom dia para vocês. Bom dia. Bom, pelo menos por aqui a gente tem condições de continuar nosso trabalho, né? Já que não está podendo encontrar pessoalmente, por aqui a gente consegue manter, pelo menos assim, o ritmo das aulas, a sequência da matéria, para não atrasar, não ter problema, porque se por um lado a gente não está podendo se encontrar e ter aula normal, por outro lado, vamos dizer assim, né? A gente não pode atrasar a matéria também, não pode ficar parado esperando até o dia que vai voltar essas aulas presenciais. A gente tem que tocar o barco em frente, porque, primeiro, que o Enem está confirmado, né? E segundo, que aqueles vestibulares que foram adiados na metade do ano, eles vão acontecer no final do ano. Então, isso acaba, né, já nos deixando assim conscientes que a gente tem que estudar, tem que continuar fazendo o nosso trabalho, porque, caso contrário, quando voltar às aulas presenciais, vai ficar muita matéria para estudar e atrasaria todo o programa, e aí a gente ia ter sérios problemas. Se a gente continuar estudando aqui durante as nossas aulas não presenciais, ao mesmo tempo em casa, vocês fazendo a parte de vocês, né? Lendo, estudando, pegando material. Agora vamos passar bastante material para vocês, porque agora a gente está chegando na reta final do semestre, né? Então, muito conteúdo já foi passado e a gente vai continuar passando, mas ao mesmo tempo passar material para vocês estudarem, né? Especialmente lista de exercícios e até material de leitura também, tá bom? Então, nós temos aí 2 aulas para a gente trabalhar agora com vocês, começando essa agora às 9 horas, e aí a gente segue até às 10h40 com vocês. Eu sei que é meio cansativo, é meio desgastante, né? Ficar assim, esse tempo todo conectado, mas vamos dar uma... Lá quando terminar, mais ou menos passar uns 50 minutos, eu vou dar uma pausa para vocês também, tomarem uma água e tal, passar o exercício, e aí a gente segue normal, tá bom? Bom, primeiro eu queria pedir a vocês que vamos voltar à aula passada, né? Fazer um fechamento, uma retomada do conteúdo para a gente poder, como é que se fala, dar sequência, né? Então vamos retomar a primeira matéria da aula passada. Eu separei para vocês, eu até vou utilizar bastante essa barra aqui de comunicação, do bate-papo, justamente para a gente poder passar para vocês assim a sequência do que nós estamos estudando, né? E comunicar com vocês, assim, para vocês terem uma sequência. Eu queria pedir a vocês que deixassem perto de vocês um caderno, né? De anotações, uma caneta, para vocês poderem acompanhar a sequência do conteúdo, tá bom? Então, vamos começar. Nós vamos trabalhar hoje com vocês, vamos dar uma boa avançada hoje na frente da geografia econômica, porque o conteúdo da geografia econômica ele é mais longo, né? Então nós precisamos dar uma adiantada nele, até porque a geografia política, lá no começo do ano a gente deu uma boa caminhada com ela, então vamos tentar deixar as duas mais ou menos no mesmo ritmo. Nós estamos estudando geografia econômica, o assunto que nós tínhamos estudado era o demografia, né? Que é exatamente o estudo de população. Eu queria ver com vocês onde foi o último assunto que nós paramos aí, qual foi a última passagem que nós fizemos. Eu terminei com vocês todos os conceitos, né? Ou não, falta terminar algum. Eu me lembro que eu tinha dado as taxas, né? Natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. Aí eu me lembro, a última taxa que nós demos foi, deixa eu lembrar aqui, se eu não me engano, foi crescimento, taxa de fecundidade, ou foi mortalidade infantil. Quem tem anotado aí? Dá uma olhadinha no caderno da aula passada. Você não falou de mortalidade infantil, não, eu acho. Não. E fecundidade, eu falei? Fecundidade, acho que sim. Isso, então parou em mortalidade infantil. Uhum. Aliás, lembrei agora, a gente começou a falar de mortalidade infantil, daí caiu a aula porque já tinha estourado o tempo. Então não deu tempo de eu finalizar essa parte aí. Aí eu vou entrar em movimentos migratórios também agora. Vamos só relembrar o que é a taxa de mortalidade infantil, para a gente poder
digamos assim, né, já entrar no próximo assunto. Então, vamos lá. Taxa de mortalidade infantil. Eu comecei a falar desse assunto e aí caiu a conexão, né, por conta do tempo que a gente já tinha passado, tinha estourado bastante o tempo. Então, pessoal, essa taxa de mortalidade infantil, ela é um excelente indicador socioeconômico, né? Porque ela vai medir algo que é muito importante, né? Ela vai fazer um cálculo do número de crianças que nasceram durante um determinado ano, e assim, nasceram, mas não chegaram a completar um ano de idade. Ou seja, são crianças que faleceram, que morreram antes de fazer um ano de idade, multiplicado por cada grupo de... multiplicado pelo total de crianças que nasceram e dividido por 1.000. Então, a taxa de mortalidade infantil, ela também é dada em por 1.000. Assim como a taxa de mortalidade normal e a taxa de natalidade, né? Dada por 1.000. Então, você pegaria o número de crianças que nasceram, mas que morreram antes de fazer um ano de idade, multiplica pelo total de crianças que nasceram naquele ano e divide o total por 1.000. Aí você tem a taxa de mortalidade infantil. Essa taxa, por que ela é um excelente indicador social? Porque a taxa de mortalidade infantil, quando ela é alta, sintoma claro de país subdesenvolvido, de país pobre, porque uma criança para morrer com menos de um ano de idade, de duas uma, ou ela morreu de subnutrição, o que denota um país pobre, com desigualdade social elevada, ou ela morreu de infecção hospitalar, que também denota um país pobre, né, e que não tem um cuidado médico hospitalar adequado para com suas crianças. Então, de qualquer modo, é uma taxa que ela tem essa característica, né, de apontar um problema sério como é a mortalidade infantil, né? O Brasil conviveu muitos anos com essa taxa muito elevada, né, acima de 20 por 1.000. Ela veio caindo, né, nas últimas 2 décadas, e isso é um bom sinal, né? Os países, no caso, que entram no grupo dos países em desenvolvimento, uma das coisas que eles apontam assim logo de cara é o fato digamos assim, né, da taxa de mortalidade infantil estar em queda. É um indicador, né, vamos dizer assim, de que o país está melhorando, né, socialmente falando. Ok? Com essa taxa de mortalidade infantil, nós encerramos o estudo desses conceitos básicos, que é o primeiro tópico, né? Vamos entrar agora nos movimentos migratórios. Vamos colocar ele de número 2. Movimentos migratórios. Esse aqui, turma, é um assunto muito cobrado. Os tipos de migrações, a causa, a consequência, né? Quais estão mais em evidência. Isso aí é um tipo de assunto que aparece, para falar a verdade, até mesmo como tema de redação. Tá certo? Então, vamos começar esse assunto. Me dá só um minutinho aí, peraí. Então, vamos começar. Eu vou passar para vocês uma sequência de tipos de migrações para vocês poderem ir anotando aí. Na sequência, eu vou passando para vocês as definições também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com a letra A. Uma migração muito comum,
que ocorre nos grandes centros urbanos. Não só nas grandes cidades, mas assim, cidades vizinhas acontece muito também, né? Qual é a migração pendular? Qual que é a principal característica da migração pendular? Que é uma migração diária. Ou seja, a pessoa migra diariamente. Ela vai e volta todos os dias da cidade que ela mora até a cidade que ela trabalha ou que ela estuda. E volta para casa depois. Isso se chama pendular. Pendular vem de pêndulo, né? A vida da pessoa ela é como se fosse o pêndulo de um relógio balançando para lá e para cá. Ela vai para lá e para cá todo dia, de uma cidade para outra, né? Pode acontecer também a migração pendular, turma, dentro de uma grande cidade, de uma cidade imensa, como é o caso de São Paulo, a pessoa que mora na periferia ou até mesmo na extrema periferia, todo dia ela migra lá daquela periferia para o centro da cidade. Ela vai viajar aí 20, 30, até 40 quilômetros e voltar todos os dias. Isso também dá para caracterizar como uma migração pendular, né? Com certeza funciona também como migração pendular, né? Então, coloque aí uma definição com suas palavras, mas sempre lembrando dessa característica, migração diária. Todos os dias essa migração ocorre. Vamos à letra B, se não tiver dúvida. Por exemplo, vamos dar um exemplo de migração pendular? Aí, na turma de vocês, nem todo mundo mora em Rio Verde, né? Tem gente que mora aí perto de Rio Verde. Mora, por exemplo, em Santa Helena, mora em Montevidéu, vai a Rio Verde todos os dias e volta para estudar ou para trabalhar, entendeu? Seria um exemplo claro de migração pendular. Vamos examinar agora a próxima migração, né? A migração, olha o nome dessa. Sazonal. Essa aí tem uma característica também bem marcante, né? A migração, ela é temporária. Aí já você passa uma temporada fora, uma época do ano, e depois você volta. Entendeu? Então você migra por algum motivo, por exemplo, econômico. Você migra para... Depende da situação, né? Tem vários... Vamos pegar, por exemplo, assim, uma dificuldade natural que as pessoas migram. Gente, espera aí, só um minutinho, vê que barulho que é esse aqui. As pessoas migram, por exemplo, vamos imaginar aí um caso, né? Aquela festa do Divino Pai Eterno que tem em Trindade todos os anos. Então, tem uma época do ano que as pessoas migram para Trindade. Os fiéis que vão fazer a sua peregrinação, comerciantes que se deslocam para lá, entendeu? Ou pode ser também alguma, digamos assim, alguma intempérie, algum problema climático, alguma catástrofe, algum tipo de impacto causado por algum fenômeno da natureza. Vamos imaginar assim, lá no sertão do Nordeste tem uma migração sazonal famosa. Tem uma época do ano em que a seca se torna mais rigorosa, que não tem água, que não tem trabalho, que não tem nenhum tipo de condições das pessoas ficarem por lá. Aí, em uma época do ano, essas pessoas acabam, digamos, migrando do sertão nordestino para o litoral, para a zona da mata, para trabalhar, para comer, para ter água. Mas aí, passada aquela fase mais aguda da seca, as pessoas retornam para os seus locais de origem. Isso acontece numa época do ano em que a seca é mais extrema. Outro lugar que acontece muito isso também é no Pantanal mato-grossense, só que por um motivo contrário. Lá no Pantanal é uma região de planície e tem muitos rios. E tem uma época do ano, que é a estação das chuvas, os rios transbordam. E aquela população que vive ali ao margem do rio, a população ribeirinha, ela é obrigada a sair das suas casas, suas áreas de moradia e afastada da área ribeirinha por conta da inundação. Depois as pessoas voltam aos seus locais de origem e ok. Então, essa migração sazonal, a principal característica é temporária. Ela acontece em uma época do ano. Entendeu? Pode ser por razões naturais ou razões econômicas.
É um outro nome que é dado para migração sazonal, turma. Agora anota aí que é um nome também que pode aparecer na prova, tá? Ó, esse aqui, vocês já viram esse nome por aí? Transhumância. É o nome dado também para esse tipo de migração, a transhumância. Essa aí, inclusive, é estritamente mais por fatores naturais. Quando você coloca sazonal, o que quer dizer sazonal? Sazonal vem de sazon, né? O que é sazon? Sazon quer dizer uma época, uma determinada época, uma estação do ano. Não é aquele tempero, não, né? Sazon. É uma época do ano, uma determinada época do ano. A Paula perguntou para mim aí, Paula, se eu tenho material teórico. Sim, eu vou mandar para vocês material teórico juntamente com a lista de exercícios. Eu vou passar para o Diego hoje mesmo, que hoje a gente vai terminar esse assunto, certo, Paula? Aí, terminado o assunto, eu vou mandar para vocês o caderno teórico e vou mandar uma lista de exercícios junto para vocês. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vamos para o próximo conceito. Olha, uma migração que tem até uma história, né? Brasileira e mundial. O êxodo rural. Deixa eu colocar a numeração, letra nela aqui. Vou colocar aqui. O êxodo rural. Característica principal: migração do campo para a cidade. Essa é a migração mais comum que existe, historicamente, a migração que mais ocorreu em todo o planeta. Né? Por quê? Porque se a gente partir do princípio que a população mundial, ela sempre foi, a população rural mundial, ela sempre foi maior do que a urbana, e hoje, ao contrário, hoje a urbana é maior do que a rural, qual que é o pressuposto que você parte? De que para que a população urbana hoje se tornasse maior que a rural, evidentemente, houve esse êxodo rural no mundo inteiro, né? Essa saída do homem do campo para a cidade. O êxodo rural ele começa a partir lá do cercamento dos campos, né? O fim do feudalismo, né? Então ali a população começa a migrar para as cidades. Agora esse êxodo rural foi mais intenso a partir das revoluções industriais. A primeira e a segunda revolução industrial promoveram um grande êxodo rural, especialmente nos países que estavam se industrializando, gente. Primeiro na Europa, depois Estados Unidos, Canadá, depois no resto do mundo. O Brasil, por exemplo, vai viver o seu período áureo de êxodo rural entre 1940 e 1980. Esse aqui foi vamos colocar aqui, o apogeu do êxodo rural brasileiro. Então, esse aí foi o período de maior êxodo rural em nossa história. Tá? Foi o período assim que o Brasil mais teve êxodo rural em toda a história. Foi quando a população migrou em massa do campo para a cidade. O que estava acontecendo nesse período que fez a população ter um grande êxodo rural nesse período? Estava acontecendo dois fatores. Né? Dois fatores que o Brasil viveu nesse período aí. A sua industrialização, a sua urbanização e, por que não dizer, a mecanização da lavoura. Isso aí que impulsionou o êxodo rural brasileiro de 40 para 80. O país estava industrializando, necessitava de mão de obra na cidade, e a cidade vai crescer, vai acontecer o processo de urbanização, e isso também por conta da lavoura estar sendo mecanizada. Então, ela vai dispensando a necessidade de muita mão de obra no campo, e essa mão de obra vai migrando para a cidade. Então, isso explica o grande êxodo rural desse período. Tá bom? Segue. Vamos à próxima modalidade de migração. Vamos ver se vocês se lembram dessa aqui, ó. Um segundo, deixa eu consertar aqui.
Migração intra-regional. Essa é aquela migração que ocorre dentro de uma mesma região do país. Ocorre dentro de uma mesma região do país. Entendeu? Então, nós temos aí uma migração em que você sai de uma cidade, de um estado e vai para outro, só que você não muda de região. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa que mora em Rio Verde, cidade localizada no estado de Goiás, dentro da região centro-oeste. Essa pessoa fez vestibular, por exemplo, em Mato Grosso e passou na Universidade Federal de Mato Grosso, para medicina. Então, essa pessoa vai se mudar de Rio Verde, estado de Goiás, região centro-oeste, para Cuiabá, capital do Mato Grosso, também na região centro-oeste. Então, ela migrou de uma cidade para outra, de um estado para o outro, mas ela não saiu da região centro-oeste. Esse é o caso da migração intra-regional, certo? Ocorre muito na história, já ocorreu muito na história do Brasil e ainda ocorre. Basta dizer que tem estados brasileiros, como Rondônia, por exemplo, que a maior parte da população é uma população que veio de, digamos assim, de outras regiões. Falar nisso, vamos apresentar aqui também a migração interregional. Então, essa aqui é uma migração que ocorre entre regiões de um país. Essa já é diferente, turma. Essa aí é quando você migra não só de uma cidade para outra, não só de um estado para outro, mas você migra de uma região para outra região do país. Então, se a gente fosse exemplificar, alguém que mora em Rio Verde, por exemplo, fez vestibular e passou para medicina na Universidade Federal, por exemplo, do Rio Grande do Sul. A pessoa vai mudar de Rio Verde para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Aí, o que essa pessoa praticou? Ela praticou a migração interregional, que ela sai da região centro-oeste, onde está Rio Verde, e vai para Porto Alegre, que é na região sul do país. Então, são migrações internas que ocorrem dentro do país. Tá? Vamos pegar uma outra classificação agora. Gente, se eu estiver correndo com a matéria, ou se você não entendeu alguma passagem, peça para eu explicar de novo, tá? Porque como vocês não estão falando nada, nem perguntando, podem usar o áudio, tá? Ao invés de escrever, use o áudio, pode usar o áudio e perguntar se tiver dúvida. Tá? Enquanto vocês não perguntarem, eu vou tocando. Na hora que vocês perguntarem, eu paro e explico se tiver alguma dúvida. Tá legal? Por enquanto tá tranquilo, né? Bem, estamos só recordando o conceito. Vamos lá, vamos agora falar de uma migração internacional famosa. Migração olha só. Beleza. Migração de refugiados. Né? Então, essa migração são pessoas que buscam abrigo fugindo de guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas, etc. Olha só o caso aí. Migração de refugiados. O que é uma pessoa refugiada? É uma pessoa que está fugindo. Ela está buscando um abrigo, fugindo de alguma coisa que está perseguindo ela. Ou então de alguma situação terrível, como uma guerra, por exemplo, como
perseguição política, né? Religiosa, étnica. Isso acontece muito, muito no mundo de hoje. Por exemplo, direto a gente ouve falar nos telejornais de refugiados sírios. São pessoas que estão fugindo da Síria por conta da guerra civil que alastrou em todo o país, pode-se dizer. Os refugiados sírios, por exemplo, eles fogem da Síria para a Europa. A Paula falou dos venezuelanos também, refugiados venezuelanos. Outra, Paula, haitianos fugindo também para o Brasil. Tem perseguição política também, Paula. Brasileiros que tiveram que deixar o Brasil durante a ditadura militar, o golpe de 64, levou muita gente a ter que deixar o Brasil. Porque os militares tomaram o poder e começaram a perseguir pessoas, politicamente falando. Pessoas que eram contra o regime. Pessoas eram presas, torturadas, mortas, desapareciam com os corpos. Então, por conta dessa perseguição política que teve no Brasil, muita gente teve que fugir do país. Então, essa é uma migração de refugiado. Foi pedir asilo político, por exemplo, num outro país. No Chile teve, na Argentina teve. Perseguição religiosa. Aí você vai lembrar logo de onde? Da Palestina. Né? Palestinos fugindo da perseguição. Na Caxemira também, muçulmanos fugindo da perseguição dos hindus e vice-versa. Né? Perseguição étnica acontece muito na África, né? Aquelas tribos, aquelas etnias rivais, como Tutsi e Hutus. Então, são vários fatores aí que levam a essas perseguições. Né? Essa é a migração de refugiados. Vamos para a próxima agora. Olha essa agora, gente. Migração de cérebros. Essa aí pode colocar entre aspas, né, esses cérebros aí, porque não é que o cérebro foi embora e você ficou, né? Vai todo mundo junto, você e seu cérebro. Então, vamos colocar aqui que seria a saída de... Vamos colocar mão de obra qualificada ou de estudantes barra pesquisadores para países que ofereçam melhores condições de vida e trabalho. Olha aí, ó. A migração de cérebros. Onde foi parar a migração de cérebros, hein? Ah, tá aqui. Aí tem uma pergunta, essa migração de refugiados, as pessoas que migram irregularmente para os Estados Unidos podem ser inclusas? Quem perguntou isso? Resposta, não. Tá? Não. Já vou falar o que são essas pessoas. Tem um nome para elas. Só um minutinho.
Então, pessoal, a migração de... Raniele, professor, a questão dos refugiados não seria imigração? Também. Mas já nós vamos falar, porque você pode dividir, Ranieri, em migrações internas ou nacionais, ou migração externas ou internacionais. Migrar, Ranieri, você parte do princípio que uma pessoa que migra, ela está deslocando de um local para outro. Pode ser dentro, pode ser para fora do país. Agora, a questão da imigração e emigração, a imigração é quando chega no seu país pessoas que vêm de outro país, não é? E a emigração é quando pessoas saem do seu país e vão morar em outro país. Tá, e nós falamos, inclusive, eu acho que nós estudamos essas taxas na aula passada. Mas você pode usar o termo migração desde que você coloque assim, migração nacional ou migração internacional. Migrar é sair de um lugar e para o outro, não importa se é dentro ou fora. Mas vamos voltar lá para a questão dos cérebros. Vamos imaginar, vamos pegar um caso aí. Você mesmo, Ranieri. Vamos imaginar que você esteja estudando engenharia mecatrônica aqui no Brasil, que é um curso que trabalha com tecnologia de ponta, né? De repente, uma empresa lá do Vale do Silício, na Califórnia, em São Francisco, convida você para continuar os seus estudos lá. Que eles vão pagar para você a passagem, estadia, moradia, que vão te dar uma bolsa para você ser pesquisadora lá, e que quando você terminar a sua faculdade lá, você já vai ter emprego garantido. E aí, com tantas ofertas interessantes assim, o que você faz? Fica aqui no Brasil, trabalhando, estudando e trabalhando com dificuldade, com sofrimento, e depois não sabe nem se vai ter emprego garantido? Ou você vai embora para os Estados Unidos, lá para a Califórnia? Então, se você for para lá por conta disso, então você é um cérebro que está migrando, né, para outro país, uma pesquisadora, uma estudante. Agora, vamos supor que vamos pegar um outro caso aqui. A Paula. A Paula é uma profissional que trabalha na área de medicina avançada no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E a Paula acabou encontrando, realizou uma pesquisa lá, e ela, como médica, ela acabou encontrando uma vacina para o Covid-19. Imagine, Paula do céu. Aí todos os hospitais da Europa, dos Estados Unidos, vão querer te contratar para trabalhar com eles, para desenvolver esse trabalho lá, essa pesquisa. E a Paula vai embora, nos deixa aqui no Brasil. Então, a Paula é um exemplo também de quê? Migração de cérebros. Então, essa migração de cérebros, o país que perde essa pessoa, é um país que está perdendo uma mão de obra qualificada, um pesquisador, um estudante, alguém que poderia melhorar as condições do nosso país. E que vai embora por quê? Porque o nosso país não valoriza a pesquisa, o estudo, a educação, a qualificação profissional. Aliás, o Brasil é uma decepção nessa área, né? Tanto por parte do governo, quanto por parte do empresariado, né? Que não valoriza os seus bons profissionais, que remunera mal esses profissionais, né? Que não tem respeito por eles muitas vezes, que os desprezam, que acham que eles não têm valor, né? Só um segundo. Ai, gente, de vez em quando eu tenho que parar a aula para dar uma bronca nos cachorros aqui, que eles aprontam, começam a gritaria danada no quintal. Esse é o problema. É isso mesmo, Paulo. Grande parte dos pesquisadores brasileiros estão fora do Brasil. O governo investe pouquíssimo. Aliás, o governo atual cortou, né, aquela bolsa de estudos que tinha para pesquisadores brasileiros, me parece que chamava Ciências Sem Fronteiras, né? Então, infelizmente, né, enquanto a gente continuar elegendo governos com essa mentalidade, estamos condenados a perder nossos pesquisadores, cientistas, estudantes, a mão de obra qualificada vai embora, né? Então, não me refiro só a esse atual governo, não. Outros também aí pode colocar na lista, mas
esse atual tem sido uma grande decepção, né, nesse aspecto. E outros também. Vamos lá. Quem perguntou sobre a questão do pessoal que migra para os Estados Unidos, que vão embora, né? Trabalhar nos Estados Unidos de forma ilegal. Aí nós vamos dar um nome para eles, né? Vamos achar aqui agora a letra H para a gente dar nome para eles. Vamos lá. Olha o nome deles, ó. Migração clandestina. Então, vamos caracterizar isso como deslocamento de forma, vamos lá, de um país para outro, né? De forma, olha só, ilegal. Deslocamento de um país para outro de forma ilegal. Essa migração clandestina, ela acontece muito entre países ricos e pobres e ricos. É muito comum pessoas de países pobres ou até países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, pessoas saírem daqui e entrarem clandestinamente em países ricos ou desenvolvidos, seja Estados Unidos, Canadá é mais difícil, né? Mas Estados Unidos, Europa, vários países europeus, entendeu? Isso acontece bastante. Tem algumas fronteiras que são fronteiras assim, em que isso ocorre com frequência, né? Uma fronteira que você não pode esquecer em prova é a fronteira México-Estados Unidos. É uma fronteira bastante vulnerável essa, né? É porque o México ele não separa só a fronteira do México e Estados Unidos não separa só um país do outro. Ela separa o mundo de outro, o mundo rico do mundo pobre, ou o mundo desenvolvido do mundo em desenvolvimento, de modo geral. Então é uma fronteira muito procurada por migrantes ilegais para cruzar e entrar nos Estados Unidos. Por isso que o Donald Trump, quando assumiu a presidência estadunidense, um dos seus compromissos de campanha era terminar de fazer o muro que separa o México dos Estados Unidos. Né? Murar a fronteira. Entendeu? Se bem que a história tem algumas ironias incríveis, né? Essa onda do coronavírus aí, essa pandemia, o volume de pessoas infectadas nos Estados Unidos é muito maior do que no México. E tinha muito americano querendo fugir para o México por conta da disseminação do coronavírus. E aí o presidente do México, que agora é um presidente de esquerda, né? Ele falou assim, agora quem vai fechar a fronteira somos nós. Nós é que não queremos americano entrando aqui, trazendo corona para o nosso país. A vida dá voltas, né, senhores? Então, migração clandestina. Na Europa também tem, né, gente? Aquela fronteira do mar Mediterrâneo ali, de africanos que atravessam de forma clandestina e penetram na Europa, pela Itália, pela Grécia, pela Espanha, Portugal. Ali é uma fronteira vulnerável. Como também tem a fronteira do Oriente Médio com a Europa, né? Como eu falei, muita gente cruza aquela fronteira ali de forma clandestina também, né? Vindo da África e do próprio Oriente Médio. Tá certo? Bom, vamos para a próxima agora. Vamos pensar agora na migração, vamos colocar aqui, são termos utilizados, né, que a gente tem que saber também. Sul-Norte. Essa migração ocorre de país pobre para
país rico. J, migração. Já vou falar dessa migração sul-norte aí. Sul. De país pobre para país pobre. E a última, migração norte. De rico para rico. Mais uma. Muito improvável, mas acontece também. Migração norte-sul. De rico para pobre. Então, são alguns casos que nós vamos comentar rapidamente com vocês para terminar essa parte, né? A migração sul-norte, pessoas que saem de países pobres em direção a países ricos. Qual que é a diferença da migração sul-norte da migração clandestina? É que a clandestina é ilegal. A migração sul-norte, ela pode ser ilegal, mas pode ser legal. Você pode conseguir o visto, o passaporte de trabalho, de estudo, para sair de um país igual ao Brasil e morar na França, morar na Inglaterra, morar na Holanda, morar nos Estados Unidos. É uma migração sul-norte. Você está saindo de um país pobre ou do hemisfério. É porque, gente, a expressão sul refere-se aos países abaixo da linha do Equador, de modo geral, né? Sul significa países pobres ou emergentes. E a expressão norte são os países localizados no hemisfério norte, sendo que a maioria deles são países ricos. Então, essa expressão sul-norte refere-se à divisão da nova ordem mundial entre sul e norte, o sul pobre e o norte rico. A outra migração que eu falei aí é a sul-norte, a outra é a sul-sul. Que é quando você deixa um país pobre e migra para outro país pobre. Você sai de um mais pobre e vai para o menos pobre, por exemplo. Você sai do Haiti e vem para o Brasil. Sul-sul. Você sai da Bolívia e vem para o Brasil. Sul-sul. Você sai do Paraguai e vem para o Brasil. Sul-sul. Ou sai do Brasil e vai para o Paraguai. Sul-sul. Certo? A sul-norte, se iniciada legal, pode se tornar ilegal, ou seja, clandestina, quando passar o período que ela é legal e a pessoa permanece. Sim, pode, Edmar? Pode. Se a pessoa não conseguiu o passaporte, o green card nos Estados Unidos, o visto definitivo, aí ela vai se tornar ilegal. Pode. Agora, a migração norte-norte. Você sai de um país rico e vai para outro. Você muda dos Estados Unidos e vai para a Holanda, ou da Inglaterra para a França, ou para o Japão. Isso aí acontece muito entre empresários, profissionais de grandes empresas, que trabalham em cargos importantes. Acontece isso. A migração norte-sul, ela é a que menos acontece, né? Uma pessoa sair de um país rico e viver num país pobre. Não é muito comum, né? A não ser que essa pessoa seja funcionário de uma empresa multinacional, que seja um pesquisador. Aí acontece. Agora, uma pergunta que teve no vestibular. Aliás, não foi no vestibular essa pergunta. Foi num concurso público para diplomata, lá no Instituto Rio Branco. Eu trabalho com alunos no preparatório para esse concurso, né? E caiu essa pergunta na prova deles. Qual dessas migrações, sul-norte, sul-sul, norte-norte ou norte-sul, qual delas é a que mais acontece no mundo atualmente? E aí, se fosse você, responderia qual? Sul-sul? Sul-norte?
Norte-Norte ou Norte-Sul? O que você responderia na prova? A maioria Sul-Norte. Pela lógica, né, Pedro? Se você for entrar naquilo que fala os meios de comunicação, no que fala os telejornais, a impressão que dá é que é Sul-Norte. Mas você sabia que não? Sabia que a resposta certa é... Quem perguntou aí? Né? Sul-Sul. Sul-Sul. Exatamente. Sul-Sul. Mas como assim, professor? Sul-Sul? Velho, vou te bater a real para você poder ter uma noção como é que a coisa funciona. Lá na África, não é um continente que tem 54 países, por exemplo, a África. A África tem muitos conflitos entre os países, guerras intermináveis, fome, pobreza, miséria, doenças. As pessoas na África, elas ficam constantemente migrando de um lugar para o outro, fugindo dessas questões. E na África não tem nenhum país do norte, país rico. Então ali já tem um volume enorme de migrações sul-sul. Na Ásia, isso também acontece. E aqui na América do Sul, nós não falamos que muita gente migra para o Brasil? Quando o Brasil, por exemplo, na década, não nessa década que está acabando agora, mas na primeira década do século XX, o Brasil recebeu muitos migrantes que vieram da Bolívia, trabalhar na indústria de confecção, lá em São Paulo, que vieram do Haiti, fugido de golpe militar, de terremoto, que vieram da Venezuela, agora recentemente, que vieram de outros países também. Então, o Brasil é um exemplo claro de que houve muita migração sul-sul de países que, né, o Brasil viveu uma fase de grande crescimento e, evidentemente, muita gente queria vir para cá para beneficiar desse crescimento. Então, a migração sul-sul, por mais que não pareça, ela é uma migração mais presente nos dias atuais. E aí, a Paula tem razão. Quanto mais pobre o país, mais fácil de entrar também nele, né? Um exemplo, Paula, durante o governo Lula, aqui no Brasil, nós tivemos a vinda de muitos espanhóis e portugueses que migraram para o Brasil. A nossa economia estava crescendo de vento em popa, havia muita geração de empregos, a renda melhorou, o mercado consumidor cresceu, empresas multinacionais espanholas e até portuguesas se instalaram no Brasil. Então, muitos espanhóis e brasileiros entraram no Brasil com extrema facilidade naquele período. Tá bom? Então, acho que nós terminamos aí essa parte das migrações, turma. Nós vamos mudar de assunto agora. Queria saber da turma se tem algum movimento migratório que ficou de fora aí, que você gostaria de tirar dúvidas, se a gente pode passar. Podemos ir em frente? Então, vamos agora. Professor, Sim, eu Paula. perdi a sua aula passada. Qual Certo. foi o tópico número 1? Só para eu Tópico 1 me foi situar aqui. Tá. População, conceitos básicos. São aqueles conceitos que eu terminei, as taxas, né? Eu As peguei ela taxas. no finalzinho já. Depois você pede para alguém, Paula, população absoluta, população relativa, populoso, povoado. Aí eu entrei nas taxas, natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. Alguém pode passar para você aí, tá bom? Tá ok, obrigada. Tá, vamos para o próximo agora. Agora é a vez de um assunto muito importante. Não que esse não seja, mas esse aqui também é carga pesada nas provas. Teorias demográficas. Tem ideia do que seja teorias demográficas? São teorias que vão tentar explicar fenômenos relacionados à população mundial. Por exemplo, tentar explicar por que a população cresce muito rápido, por que ela para de crescer, por que ela envelhece, por que tem época que tem muito jovem na população, por que tem época que a população fica idosa, por que tem época que a população para de crescer, por que tem época que a população diminui. Então, essas teorias elas vão tentar dar explicações para essas diferentes situações, vamos dizer assim, né, em que os diferentes comportamentos que a população mundial apresenta ao longo do tempo. Então, desde o final do século XVIII,
surgiram teorias que vão tentar dar explicação para isso, turma. E tem um rapaz que se destaca, porque tem 3 teorias que leva, vamos dizer assim, ou leva o nome dele, ou se refere a ele. Thomas Roberto Malthus. Thomas Roberto Malthus. Isso. Não só em relação a isso, viu, Emily? Em relação ao crescimento e da oferta de alimentos. Essa foi a primeira preocupação que o Malthus trouxe para discutir a respeito do crescimento elevado da população. Foi a primeira preocupação. Mas tiveram outras. Pra você ter uma ideia, das 5 teorias que nós vamos estudar hoje, 3 das 5, levam o nome de Malthus. Malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana. E se você ainda quiser forçar a amizade, tem uma 4ª que pode usar o nome de Malthus também, antimalthusiana. Então o cara foi determinante, o Malthus, para os estudos relacionados ao comportamento da população mundial. Tá bom? Vocês estão prontos para a gente embarcar nessa viagem? São 5 teorias que vamos estudar nessa aula de hoje, para a gente fechar a nossa conversa sobre população hoje. Não vou terminar, ainda vai ter um assuntozinho para a semana que vem, que vai ser a leitura e interpretação de gráficos e pirâmides. Eu vou deixar para a próxima aula, para a gente poder, então, terminar a população e partir para o próximo assunto, que vai ser urbanização. Tudo bem? Ok. Então, vamos começar com as teorias demográficas. Vamos para a primeira teoria demográfica, 3.1. Teoria malthusiana. Ela foi publicada em 1798. Finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX. Essa aí é a teoria que a Emily estava se referindo ali atrás. Então, vamos lá. A preocupação inicial de Malthus. Preocupação de Malthus. A população mundial estaria crescendo mais rápido do que a produção de alimentos. Aí a preocupação de Malthus. A população mundial estaria crescendo mais rápido do que a produção de alimentos. Foi daí que ele partiu para elaborar a teoria dele. E aí Malthus fez uma demonstração matemática desse problema. População, produção de alimentos cresce em PA.
Malthus apresentou essa demonstração matemática aí, turma. Produção de alimentos cresce em PA, progressão aritmética. E a população mundial cresce em PG, progressão geométrica. Aí está o grande problema, segundo Malthus. Todo mundo sabe que a PA, ela cresce de forma sequencial. Como é que a PA cresce? A PA cresce assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Enquanto que a PG, ela cresce dobrando. Todo mundo sabe, né? Olha aí a PG. A PG cresce dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, essa situação aí preocupou o Malthus. Isso estava acontecendo na prática mesmo ou era só invenção do Malthus? Não, era pesquisa. Então, essa preocupação de Malthus, de fato, ela procede. Estava acontecendo isso naquele momento da história. E aí? Qual seria a previsão que Malthus fez, caso nada fosse feito para evitar essa situação? Malthus prevê para o futuro da humanidade algo bastante nefasto: fome, pobreza e miséria. Qual solução Malthus aponta para resolver o problema? Toda teoria tem que ter uma hipótese de como resolver o problema, né? Então, a solução para Malthus seria... Olha só que bacana. Solução bacana essa. Essa aqui. Olha essa solução aí, gente. Dá uma pensada nessas soluções aí. Curioso, né, gente? Fome por... Solução: abstinência sexual para os jovens e retardar os casamentos. Casar mais tarde e abstinência sexual para a juventude. Então, jovem, nada de sexo, porque sexo, né, faz neném, na visão do Malthus, e casamento, casar mais tarde, porque aí retarda a chegada dos filhos. Por que não utilizar métodos anticoncepcionais? Não me refiro a esses atuais, porque eles não existiam, mas algum método contraceptivo. Malthus era contra. Por quê? Porque ele era pastor de igreja evangélica. Malthus era protestante. Então, a igreja dele não via com bons olhos usar métodos contraceptivos. Então, ele não apoiava isso, né? Agora, Malthus tinha um entendimento também matemático, você vai falar assim que é meio frio, mas ele dizia assim: se esse excedente populacional que tinha no mundo naquela época, o governo não deveria ajudar o pessoal que está passando fome, não. Tinha que deixar morrer de fome aquele povo que está em excesso, para que houvesse um equilíbrio entre a produção de alimentos e o crescimento da população. Malthus, inclusive, dizia que entre os animais é assim que acontece. Quando você tem uma população de animais maior do que a oferta de alimentos em uma determinada região, vai acontecer o quê? Alguns animais vão morrer de fome.
mas a espécie vai continuar. Por quê? Porque alguns vão sobreviver. Então, o segundo malte entre os seres humanos ia acontecer isso também. Alguns vão morrer de fome. Fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Como diz o nosso presidente aí na Covid, né? O que eu posso fazer? Eu não sou coveiro, né? Deixa morrer, equilibra, fica de boa, e daí para frente a gente muda tudo, né? Tem gente que pensa assim, né, Paula? Alguns países isso ainda acontece, sim. Tem governos que pensam assim, inclusive, né, Paula? Daí, o que eu posso fazer? Ok? Morrer, morreu. Ah, morreu não sei quantos. Não sou coveiro. Não é assim? Pensamento dominante? Ok. Agora, tem uma coisa. Você pode falar mal da teoria de Malthus hoje, porque hoje ela está ultrapassada. O que fez a teoria de Malthus se tornar uma teoria ultrapassada? Os avanços tecnológicos da humanidade. Veja você, quando Malthus publicou a teoria dele, em 1798, já tinha começado a primeira revolução industrial da história na Inglaterra, certo, gente? Tinha. Só que ainda não tinha dado frutos. Quando a primeira revolução industrial começou a aumentar a produção de alimentos, a segunda, mais ainda, a terceira, mais ainda, a teoria de Malthus é cada vez mais ultrapassada, né? O Edmar está questionando uma coisa aí que é, no mínimo, né? Como é que fala? Para a gente pensar, né? E concepção religiosa, ele não apoiava o uso de anticoncepcionais, mas apoiava a morte dos pobres de excesso. Edmar, boa pergunta, viu? Boa pergunta. São os mistérios da religião, né? Ou de algumas religiões. Nada contra a religião, gente, mas contra algumas práticas diferentes das teorias, né? Certo? Bom, tá ok? Se perguntar na prova para você, vou mandar uma pergunta para vocês aí agora. A teoria de Malthus, quando ela foi elaborada, ela tinha validade ou não tinha validade? Pode responder no áudio. Sim, na Sim. época sim. Na época, sim. Hoje, essa teoria do Malthus, ela pode ser criticada por quê? Por que ela está ultrapassada hoje? Porque existem outros recursos Isso, porque a mais produção avançados. e a produção de alimentos hoje, Paula, é muito É maior grande. do que o crescimento da população. Ué, então por que ainda tem gente passando fome? Se a produção de Quando você alimentos é maior. desenvolve. Bom, aí não é por conta de faltar alimento, né, gente? Desigualdade social. Isso aí entra outros fatores que você pode analisar na prova. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima teoria agora. Olha, o 2, é o 3.2, né? É isso, 3.2. Vamos para a teoria. Olha só como é que o bicho é famoso. Deixa eu ver se eu coloquei certo. Tá aí. Teoria neomalthusiana. Ixi, escrevi errado. É teoria, tá, turma? Desculpa aí. Teoria neomalthusiana. Neo quer dizer novo, né? Novos malthusianos. Não quer dizer que eles pensavam exatamente igual ao Malthus, viu, turma? Quer dizer que a preocupação deles era semelhante à de Malthus, com o crescimento da população. Só que aqui a preocupação não é exatamente igual à do Malthus. Vamos lá? Vamos colocar aqui a preocupação dos neomalthusianos. Crescimento acelerado da
população dos países pobres no pós-guerra. Crescimento acelerado da população dos países pobres no pós-guerra. O Brasil estava nessa turma aí, que a população desses países pobres, incluindo o Brasil, México, Argentina, enfim, a Índia, estava crescendo de forma muito acelerada. Que aí estaria a causa, né? Essa população grande, seria a causa da fome, pobreza e miséria nos países pobres. Então, a população grande seria a causa da fome, pobreza e miséria nos países pobres. Então, nós somos pobres, famintos e miseráveis porque a nossa população é grande. Então, vamos colocar aqui uma fórmula dos neomalthusianos. População grande é igual a fome, pobreza e miséria. E qual seria a solução para resolver esse problema nos países pobres? E toda teoria tem que ter uma solução, não é, gente? Controle da natalidade nos países pobres. Agora vocês vão achar interessante. Utilizando, olha só, métodos contraceptivos. Controle da natalidade nos países pobres, utilizando métodos contraceptivos, ou seja, meninos, os neomalthusianos acham que tem que controlar a natalidade nos países pobres usando métodos anticoncepcionais. Isso aí eles diferem de quem? Do velho Malthus, que o velho Malthus, por ser pastor e tal, evangélico, religioso, protestante, a religião era contra. Mas os neomalthusianos não são pastores, eles não são evangélicos. Pelo menos assim, não são pregadores, né? Eles são economistas. E entendem que o caminho para poder resolver a questão do crescimento exagerado da população dos países pobres seria o uso de métodos anticoncepcionais. Essa teoria vai ser criticada. Vamos ver a crítica que é feita a essa teoria. Será que a crítica é a seguinte? Será que população grande é igual à pobreza? Você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o terceiro país mais populoso do mundo. O Japão também está entre os países mais populosos do mundo. E o que a gente sabe, Japão e Estados Unidos não são países pobres. Então, seria mesmo só o fato da população ser grande, que isso leva à pobreza, fome e miséria? Quem vai criticar essa teoria vai ser a próxima que vai entrar agora, 3.3. Teoria
reformista. Ou, olha o nome de Malthus de novo. Ou teoria anti-malthusiana. Essa é a terceira teoria da história. Ela ainda pode ser chamada de um outro nome, que se aparecer em prova você não vai se assustar. Teoria marxista. É a mesma, viu, gente? Ela vai inverter, ela inverte a máxima dos neo-malthusianos. Como assim inverte a máxima dos neo-malthusianos? Ela vai dizer que é o contrário, turma. A fome, a pobreza e a miséria é que tornam a população grande. Não que a população grande seja sinônimo. Então, o que acontece nesses países que a população é grande e é pobre é justamente porque é a fome, a pobreza, a miséria, é a desigualdade social leva à miséria. Nossa Senhora, estou ruim para escrever. Miséria e fome. Essa é a visão dos reformistas. Então, segundo os reformistas, qual seria a solução para resolver esse problema? Solução. Eles defendem o quê? Reformas, por isso que a teoria chama reformista. Sociais, políticas e econômicas nos países pobres. Primeiro passo para resolver o problema: reformas. É preciso melhorar a distribuição de renda nesses países. Caso contrário, esquece. Então, o que os reformistas entendem? Que se você não atacar a causa verdadeira, você não resolve o problema. Porque se você der saúde, educação, qualidade de vida, se você, digamos assim, se você, o pobre que tem acesso à educação, ele vai aprender, por exemplo, a fazer planejamento familiar. Ele vai perceber que a família dele só pode crescer à medida que ele consegue sustentar a educação desses filhos, né, e tudo mais, que ele consegue ter renda suficiente para dar educação e condições de trabalhar para esses filhos. Então, essa é a visão dos reformistas. Por isso que é chamado marxista. Por quê? Porque ela parte de uma base social. O que Marx falava, gente? Você quer mudar a sociedade, tem que partir da educação, da saúde, da distribuição de renda. Caso contrário, você não vai mudar a sociedade. Entendeu? Então, essa teoria aí, ela deu uma paulada na teoria neo-malthusiana. Vamos agora para a próxima, está acabando. Falei que ia dar um tempinho para vocês descansarem, hein? Fica para a próxima. A gente também não está correndo com a matéria, a gente está indo tranquilo, né, turma? Não estamos aqui querendo tirar o pai da forca, né? Tá tranquilo. Eu acho que dá para a gente seguir nesse ritmo aí. Olha a próxima de novo, olha o nome da criatura de novo aí. Teoria ecomalthusiana. O que seria essa teoria ecomalthusiana, hein? Ela é dos anos 70 agora, hein? Aqui a preocupação é outra. Vamos à preocupação.
Ó, o crescimento acelerado botou um R aqui. Só um minutinho, gente. Estou embaraçado aqui no problema. O crescimento acelerado da população mundial e o crescimento acelerado da economia mundial estão causando sérios danos ecológicos à natureza. Olha a preocupação deles. O crescimento acelerado da população mundial e o crescimento acelerado da economia mundial, escrevi economia errado para variar, estão causando sérios danos ecológicos à natureza. Então, segundo os ecomalthusianos, não haverá sustentabilidade para o acelerado crescimento populacional e econômico mundial. Não haverá sustentabilidade para o acelerado crescimento populacional e econômico mundial. Daí a teoria ecomalthusiana. O crescimento exagerado da população e da economia estão causando danos ecológicos irreparáveis. Quem é que estava crescendo a economia muito rápido naquele período? Os países pobres e emergentes. Os ricos já tinham crescido. Os ricos já estavam com crescimento estabilizado. E onde que a população mundial estava crescendo mais naquele momento da história? Nos países pobres e emergentes. Então, olha só qual que é a solução que os ecomalthusianos vão dar para o problema. Rigoroso controle, qualidade nos países pobres. Com o uso de métodos radicais de contracepção e crescimento econômico. Olha só. Zero. Solução: rigoroso controle da natalidade nos países pobres, com o uso de métodos radicais de contracepção e crescimento econômico zero. Escutaram isso? Em país pobre, uso de métodos radicais de contracepção. O que seria um método radical, turma? Laqueadura de trompas. Esterilização feminina em massa. Mulheres nos países pobres devem ser esterilizadas para não ter filhos. De preferência, as mulheres de população de baixa renda. Aqui no Brasil foi adotada essa solução pelo governo da ditadura militar. Nos postos de saúde pública, na época,
Meninas com 13, 14, 15, 16 anos, algumas que não tinham nem iniciado a vida sexual ainda, eram levadas a esses postos de saúde e eram esterilizadas, sem nem mesmo saber que estavam sendo esterilizadas. Entendeu? Esse método também tinha na neomalthusiana, mas não era muito praticado não, viu, Larissa? É mais praticado a partir da ecomalthusiana, mas já existia. E agora, crescimento econômico zero. A economia dos países não pode crescer mais, porque está atrapalhando o meio ambiente. E é claro, aí é um negócio estranho, né? Naquele momento da história, a economia que estava crescendo era dos países pobres em desenvolvimento. Era a chance que eles estavam tendo de crescer. Aí não pode crescer mais? E outra, nossas mulheres e nossas meninas serão esterilizadas por conta de um... Né? Então, essa teoria também foi bastante criticada, né? Mas ela foi praticada em países pobres. Viu? É basicamente isso, viu, Ranieri? Você escreveu aí. Nada para os pobres e tudo para os ricos. Na hora que a corda aperta, onde você acha que eles vão cortar? Vai cortar a garganta de quem? Vai cortar o braço de quem? Do rico ou do pobre? Fácil, né? Vamos à última teoria. 3.5. Teoria da aí, ó, teoria da transição demográfica. Essa é a última teoria do dia, para a gente fechar a nossa conversa de hoje, tá bom? Meninos, essa teoria não é nem chamada mais de teoria, ela virou uma realidade, porque é a teoria que melhor explica todo esse comportamento da população mundial ao longo do tempo. Então, vamos apontar aqui qual que é não vou nem colocar preocupação aqui, né? Vamos colocar a explicação para o comportamento da população mundial ao longo do tempo. Ela vai dar uma explicação para o comportamento da população mundial ao longo do tempo. Olha o que ela afirma. Que o crescimento da população ocorre ou transita por fases. Então, essa é a afirmação principal. O crescimento da população ocorre ou transita por fases. Então, vai ter fase que essa população vai crescer menos, vai crescer mais, vai diminuir o crescimento, vai parar de crescer, vai envelhecer, vai ter fase que vai ter mais jovem, vai ter mais idoso, entendeu? Então, ela divide a história da evolução da população mundial, do comportamento dessa população, em fases. Vamos agora às principais fases, para a gente poder finalizar a nossa aula de hoje. Bom? Estão prontos para as principais fases? Vamos à primeira fase. Vamos lá?
Olha aí, gente. Primeira fase da transição demográfica, tá? Alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. Ou seja, nessa fase nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, se nasce muito e morre muito, nós vamos ter um baixo crescimento vegetativo. Nasce muito, mas morre muito, vai crescer pouco. Então, essa fase é uma fase em que há um baixo crescimento da população. Essa fase ela é chamada de pré-industrial. Por quê? Porque ela acontece nos países, geralmente, antes do país industrializar. Na Inglaterra, na Europa, foi antes da primeira Revolução Industrial. Nos Estados Unidos, foi antes da segunda Revolução Industrial. No Brasil, também foi antes da industrialização. Por que isso acontece? Alta taxa de mortalidade, alta natalidade. Bom, a natalidade é alta porque não havia controle, não havia planejamento familiar, não existiam métodos anticoncepcionais. Então não tinha nada disso, as pessoas faziam muitos filhos. E por que a mortalidade era alta? Porque também não havia nenhum tipo de melhoria médico-sanitária, higiene, saúde. As pessoas morriam de qualquer doença, uma gripe matava. Isso foi antes da Revolução Industrial. Todo mundo passou por essa fase. Mas aí vem a segunda fase. Vamos lá, segunda fase. Ainda continua alta a taxa de natalidade. Só que agora teremos uma novidade. Queda brusca da taxa de mortalidade. Aí você vai ter alto crescimento vegetativo. Essa fase, que é a chamada fase da explosão demográfica. Olha aí, segunda fase, alta taxa de natalidade, só que queda brusca da taxa de mortalidade. O que aconteceu? O que aconteceu é que a natalidade permaneceu alta ainda, mas a mortalidade caiu. Caiu por quê? Porque os países que passaram pela revolução médico-sanitária, ou seja, melhorou a medicina, melhorou a saúde, melhorou a água tratada, esgoto, a medicina começou a curar uma série de doenças que antes não tinham cura. Resultado, a mortalidade cai, a expectativa de vida aumentou. Lembra uma coisa importante, a taxa que vai cair primeiro vai ser sempre a de mortalidade. E a hora que a mortalidade cai e a natalidade ainda não caiu, você vai ter o quê? Nasce muito e morre pouco. Se nasce muito e morre pouco ou cresce muito? Muito. Vai ser a fase de alto crescimento vegetativo. É a fase em que os neomalthusianos chamavam de explosão demográfica, que, na opinião deles, estava acontecendo em países como o Brasil, após a Segunda Guerra Mundial, e que isso seria para sempre. O que não é verdade. Porque esse crescimento maior da população só ocorre quando a mortalidade cai primeiro e a natalidade ainda não caiu. Mas o próximo passo qual vai ser, gente? O próximo passo é que a natalidade vai cair também, que é justamente o quê? A terceira fase. A terceira fase, onde você vai ter, olha só como é que as coisas mudam na vida, né?
Olha aí, turma. Terceira fase. Fase da... olha só, nós temos agora baixa taxa de natalidade e baixa taxa de mortalidade. Ou seja, nasce pouco e morre pouco. Resultado, cresce pouco. Baixo crescimento vegetativo. Por isso que a teoria chama transição demográfica. Vai transitando de uma fase para outra. A primeira fase era o quê? Era baixo crescimento. Da segunda fase, transitou para alto crescimento. Terceira fase, transitou para baixo crescimento. Transição demográfica. Essa fase, por que a natalidade caiu, gente? Foi a partir dos anos 60 que começou a cair a natalidade, né? Por quê? Métodos anticoncepcionais passaram a ser utilizados em larga escala. Planejamento familiar também passou a ser usado. A mulher entra no mercado de trabalho. A mulher começa a trabalhar fora de casa. Acontece também o processo de urbanização. As pessoas vêm do campo para a cidade. E na cidade, as famílias passam a ter o quê? Menos filhos. No campo era normal ter muitos filhos, porque os filhos ajudavam no trabalho agrícola. Na cidade, não. Então, esses fatores todos somados fez a natalidade cair, galera. E a mortalidade continua caindo. Por quê? Porque a expectativa de vida vai aumentando, alimentação, remédios, saúde foi melhorando. Resultado, baixo crescimento vegetativo. Aí o crescimento vai estabilizar, é a fase da estabilidade ou amadurecimento demográfico. A população vai amadurecendo. E aí vem a quarta fase. Para terminar a nossa aula de hoje. Quarta fase. Quarta fase. Baixíssima taxa de natalidade, baixíssima taxa de mortalidade, baixíssimo crescimento vegetativo ou taxa negativa de crescimento vegetativo. Essa é a fase do envelhecimento da população. Em outras palavras, essa fase é a fase que a população fica velha e começa a faltar reposição. Por quê? A natalidade caiu demais. As mulheres não querem ter mais filhos. As famílias mudaram. A educação mudou, o planejamento familiar mudou, tudo. As pessoas não morrem mais, a expectativa de vida aumentou de tal modo que as pessoas estão chegando a 100 anos de idade. E aí o crescimento vegetativo vai ser baixíssimo. E vai chegar uma hora que ele vai ficar negativo, por quê? Porque ele vai mais morrer do que nascer, gente. Essa é a fase que a população envelhece. Isso já acontece na Europa, em vários países europeus, no Japão, na Rússia. O Brasil está caminhando para a quarta fase. O Brasil vive ainda a terceira fase, mas estamos caminhando para a quarta fase. O Brasil ainda vive sua terceira fase. Mas o Brasil caminha a passos largos para a quarta fase. A população brasileira está envelhecendo, a população brasileira diminuiu a natalidade bruscamente, e isso caminha para o fim, né, para envelhecer. Alguns autores chegam a falar já numa quinta fase, mas eu acho exagero falar disso, porque essa quinta fase é uma projeção para 2050 ainda, né? E seria uma quarta fase mais
haveria uma retomada do crescimento da natalidade nos países ricos, né? Por conta dos incentivos que o governo tem dado, né? É isso, Larissa. A quinta fase seria a reversão desse processo com a retomada da taxa de natalidade, que primeiro deve acontecer nos países ricos. Tá bom? Gente, terminou a aula. Nosso objetivo foi 100% atingido. Queríamos muito, isso pode ser reversível. Queríamos muito chegar até esse ponto na aula de hoje, para a semana que vem a gente concluir demografia e já entrar em urbanização na próxima aula, tá? Queria agradecer muito a paciência, a tolerância, a compreensão de vocês. E eu já venho na próxima aula com material, porque como vai terminar esse conteúdo agora, vai ter que ter material para estudar e exercício para fazer. Tá bom? País de primeira fase ainda não, viu, Dúfani? Só na África, países não industrializados ainda tem esse comportamento. Alguns poucos países da África. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos aí, né? Estamos encerrando, o tempo nosso estourou, mas foi muito bom. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, porque o ritmo foi bacana, tá bom? Então, fiquem com Deus, boa semana para vocês. E na semana que vem a gente está de volta com a nossa bate-aula, no mesmo bate-horário, tá? Tocando aí o nosso conteúdo de Geografia Econômica. Obrigado, viu, gente? Com Deus.